Vinheta. Programa de hoje, o homem que foi eleito o melhor senador em 2024. Isso aqui é o Senado Federal! É mesmo, bicho? Ó, manda-chuva da PEC dos combustíveis e pai da SAF. A SAF, ela é uma transformação não só econômica, ela é uma transformação cultural do futebol brasileiro. Cuidado, hein? O cara é um craque sem entrar em campo. Eu tô indignado com isso. Palmas, mana. Ó, senador Carlos Portinho. Portinho! Tá aí o Portinho, o homem da SAF. Certo. O que vai acabar com o futebol é essas bets, né? É, essa daí. Isso aí é um negócio que... Tá ligado. E agora, tá ligado? Tá ligado? Desculpa aí. Isso é um grande problema, mas o esporte escolheu as apostas, né? Eu votei contra, porque já imaginava que seria essa miséria social. Mas a verdade é que o esporte escolheu, eu até falei isso. Bom, se o esporte escolheu, a minha opinião vale menos. Não, porque falo que entra dinheiro, né? O maior patrocinador dinheiro hoje do futebol é as bets, né? Mas pensa comigo, para entrar dinheiro é que elas estão ganhando muito dinheiro de alguém, de muitas famílias, né? Porque senão não teria esse dinheiro todo. E eu acho que falam muito em educação, de jogo, de aposta. Eu tive no Flamengo, dei uma palestra lá, o Bruno Henrique estava lá presente. Você apostou nele, né? Você deu amarelo O Bruno pra ele, Henrique, o jogador. Sim. O que vai acontecer? É importante. O que você acha que vai acontecer com ele, hein, ô Portinho? O que vai acontecer com o Bruno Henrique? Bruno Henrique é meu ídolo. Depois, acho que do Zico, já entregando aqui meu time. Ó. Depois do Zico é o maior ídolo que eu vi no Flamengo. É lógico que Leandro, Júnior e todo aquele scratch, mas da atualidade. É muito triste, muito triste. E aconteceu também com o Paquetá, com o menino do Juventude. É engraçado porque exatamente o vício não é só do apostador, né? Os clubes se viciaram nas bets e os atletas também se viciaram nas bets. E o salário dele é de 1,8 milhão, né? Que Vai o cara explicar. ganha mal para ele ir para esse lugar. Também. Vai explicar. Mas agora, Emílio, eu estou lá no Senado com um projeto, o senador Stevenson Valentim, tem um projeto do senador Girão. O projeto, ele quer acabar com toda a publicidade das bets. Eu, particularmente, já que sou um liberal, né, e foi regularizado as bets, eu acho que acabar ainda não. Né? Eu acho que a gente tem que disciplinar. Eu fico surpreso de ver uma bet, por exemplo, que paga uma fortuna para ter o name rights de um campeonato e na partida daquele campeonato tem 37 outras bets fazendo publicidade em backdrop, em placa junto com ela. Né? É uma relação de mercado que você não encontra em outros setores isso. Primeiro eles estão trazendo o apostador, não importa quem. E depois que fidelizar o apostador, né? que é sua desgraça, né? Aí ele escolhe a bet. Posso fazer uma pergunta bem profunda para você? A raiz desse problema. Há muito tempo, mundialmente, o futebol é uma coisa que sempre dá problema na parte de lucro, administração, má gerência. No Brasil nem se fala. Por que acontece? Por que o futebol não é rentável? Qual que é a sua análise sobre isso? Primeiro, o Brasil precisa entender que o futebol ele é um produto do entretenimento, né? Não é só futebol. Aliás, essa é uma frase, até um jargão, né? Muitos levantam. Não é só futebol. Futebol é um produto de entretenimento. Então, é o dia do jogo, é tudo que envolve a paixão do torcedor. No Brasil, a gente não entendeu isso ainda e, em parte, eu, como relator da lei da SAF, eu dei como alternativa para que a gente possa alcançar esse patamar, que os clubes tivessem a oportunidade, não que todos vão virar SAF, nem que ela seja a solução do futebol brasileiro, mas é uma alternativa, porque a gente, dessa maneira, de uma forma também liberal, cada um que queira se transforme no seu tempo, se valorize, se prepare para essa transformação, que é cultural, anti-econômica. Eu gostei ali do placar de 3-0 a favor da SAF, né? Não sei se no Rio de Janeiro seria assim, mas os clubes, e o Samir entende bem isso, precisam trazer governança, responsabilidade, né? E, sem dúvida, reduzir suas dívidas porque aumenta a capacidade de investimento. Senador, um dos problemas do atual modelo não SAF dos clubes é que o clube, caso fique inadimplente, não tem grandes punições, né? Tem um pouco da lei do Profúdios. Ao meu entendimento, teria que mudar a lei e o clube, mesmo não sendo SAF,
devia arcar com uma gestão ruim. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou seja, o clube está devendo todo mundo, não paga. E aí? Se fosse SAF, eu imagino que ele poderia entrar em recuperação judicial, até falência, como aconteceu. Né? Aconteceu na Itália, tem casos, o Rangers, se eu não me engano, da Escócia, tem vários casos. A gente está preparado para isso, porque, para mim, a SAF não vai pegar enquanto a má administração não tiver consequências. Porque aí fica o dinheiro de todo mundo, vira e mexe, alguém ajuda. E como que você vê essa questão? Esse saco sem fundo parece até as contas do nosso governo federal, mas é assim, todo mundo acha que alguém vai pagar essa conta no final, empurra com a barriga para o próximo presidente, né? É um ambiente político nos clubes associativos, muito semelhante à política. Acho que foi isso que me levou, inclusive, à política. Eu dizia que política de clube comparado com o Senado é jardim de infância, meu amigo. Porra, eu nasci no Flamengo, vivi a política do Flamengo. E a dificuldade maior é você buscar essa responsabilidade. A SAF, ela traz uma penalidade, né? E a gente sabe que o futebol, talvez de muitas atividades, ele é uma fonte inesgotável de recursos. Esse ano o teu clube está mal. Ano que vem, de repente, consegue chegar lá, beliscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, aumenta o patrocínio, entra uma bet, apostando, você consegue, e aí vamos empurrando com a barriga. Na SAF não tem isso, né? A SAF, como qualquer padaria, qualquer atividade empresarial, que eu quero dizer, se for bem gerida, vai dar um sucesso, vai ter algum sucesso. Se for mal gerida, vai quebrar. Só que no futebol, com essa recorrência financeira que você tem, oportunidades, o que a gente viu no mundo é que aquelas que quebraram encontraram novos investidores. E que esses investidores tragam o que o futebol precisa, que é governança, é responsabilidade, é uma cabeça empresarial. O que não significa que clubes associativos também não possam ter. Por isso que a lei, ela dá alternativa. Quem quiser vira SAF. Né? Foi mais ou menos para salvar o futebol, né? Salvar os clubes privados. Foi uma alternativa. Uma alternativa. Aqui no Brasil a gente busca sempre um salvador da pátria, né? Seja para presidente, para governador ou para presidente do seu clube, né? A SAF não é a salvação do futebol, eu sempre quis deixar bem claro. Mas é um outro caminho, né? Mas ela é um caminho que permite você atrair riqueza, né, de uma maneira que tem um mínimo de segurança jurídica. A gente se lembra no passado aqui, o Palmeiras, na época da Parmalat, tinha uma cesta de atleta que o Brunoro né, começou. Lógico. Não deu certo, porque você não tinha segurança jurídica, você não tinha uma lei que regulava esse mercado. A Sociedade Anônima do Futebol, o modelo empresarial de uma sociedade anônima, é porque é um modelo empresarial conhecido no mundo. Né? E tem um xerifão que é a CVM. Eu espero ver em futuro próximo clubes que tenham se saneado suas finanças, possam ir a mercado buscar recurso. Eu comprei um tijolinho lá do Flamengo para fazer o centro de treinamento e não tive nada em troca. Se fosse uma ação, eu teria investido. Aí o clube passa a ter dono. A gente ainda vai ver a era dos fundos de investimento de torcedores no clube. Porque hoje, voltando à pergunta que vocês fizeram nas ruas hoje, o seu clube nunca teve dono? Todos os clubes tinham dono. Vicente Mateus não era dono do Corinthians. Eurico Miranda não era dono do Vasco. Né? Então, assim, o clube sempre teve dono. Agora é a oportunidade de que aquele torcedor da arquibancada, quem sabe um dia que os clubes cheguem ao estágio dos fundos de torcedores, possa ser um investidor do seu próprio clube. Senador, esse projeto também foi para dar uma espécie de, obviamente, privatizada no clube, no sentido de não ter nenhum envolvimento com a política pública, porque o clube ele tem o estádio na região. Você também pensou dessa forma de tirar o futebol e desligar ele da política do município? Tem muitos clubes, inclusive, que são sustentados pelo próprio recurso público do município. Sim. Eu não pensei nisso não, e até recentemente um clube do Rio de Janeiro, o Maricá, a prefeitura agora quer comprar um pedaço do Vasco. Então você vê que realmente eu não pensei nisso e não quis evitar isso, né? Mas quando você traz um investidor de fora para o clube, você está diminuindo o espaço do uso político do clube, porque você imagina que ele vai empregar gestão, responsabilidade, governança, né? Mas eu não esperava por essa. Maricá é o
Como é que ele chama? Aquela cidade que o prefeito Eduardo Paes ele fala no... Nossa, como é mãe. Maricá, não, mas como é que ele chama o prefeito lá de Maricá? É o Quaquá. Maricá tem dinheiro por causa do petróleo. Mas tem muito dinheiro. Agora, para pegar esse dinheiro público e botar num time de futebol, seja qual for, é melhor deixar só lá no Maricá, porque pelo menos é mais um pro Campeonato Carioca. Agora, investir no Vasco é alto risco. Muito bem. Eu vou fazer um break agora para a rede de rádio. A gente continua na TV, não sai daí não. Carlos Portinho está aqui. O senador, ele que está, é o senador que está conversando com a gente aqui no Pânico. @Carlos Portinho é o Instagram do senador. Fazer o break, o Reginaldinho. Eu tenho uma questão. Pois não. Senador, você falou da preocupação com as casas de aposta, uma preocupação acho que válida, mas tem um outro lado da moeda. Eu tenho dificuldade em enxergar como os clubes vão se manter sem o dinheiro direto das bets, via patrocínio, e mais. Até pouco tempo, eu não tenho esse dado atualizado, mas até pouco tempo a maior fonte de receita de qualquer clube brasileiro era o direito de transmissão. Majoritariamente, TV Globo. Que, por sua vez, recebe dinheiro das bets. Se você corta isso, eu não sei se o nosso futebol para em pé. Você tem ideia de quanto de dinheiro as bets, porque é na casa de bilhões que injetam no futebol, e como que seria a alternativa para os clubes se financiarem? O faturamento de uma bet chega ao tamanho, ou se não maior, do que numa própria Ambev, né? Para a gente ter ideia do tamanho do que é isso. E aí são muitos recursos que têm disponíveis, recursos que elas tiraram de alguma família, de alguém que perdeu. Não, mas né? Porque aí você pode falar que a indústria de bebida também tirou dinheiro da família. Sem dúvida. Eu fui vencido, Sana, mas a partir do momento que é uma atividade regular, a gente tem que permitir a liberdade de mercado, sem dúvida alguma, mas com um mínimo de responsabilidade. O que eu penso é que há uma grande distinção entre patrocínio e publicidade. Em nenhum momento no projeto que eu relato, o senador Stevenson, embora eles queiram acabar com toda a publicidade, eu venho numa linha um pouco mais, já conversei com o senador Girão, né, da gente disciplinar, na verdade. Patrocínio é uma coisa. Patrocínio do programa, patrocínio do clube de futebol, patrocínio do name rights do estádio, né, o direito do nome do estádio, o direito do nome da competição, isso é patrocínio. Isso está estimulando, é dinheiro investido, inclusive, né? É lógico que tem uma marca por trás, mas é patrocínio. A publicidade é que é o objeto desse projeto que eu relato. Porque você não pode ir no estádio e ser massivamente, né, de forma predatória, com marketing de emboscada, inclusive. O cara tem o name rights do campeonato, tem outros 20 lá pegando carona. Né? Eu vi o jogo da Libertadores num streaming e vi lá o banner no final de entrevista, só tinha uma casa de aposta. Então, para a gente ver que isso é um fato típico do Brasil, esses 37, né, que estão lá nas partidas de futebol, nas transmissões, nas placas, no backdrop. Eu acho que deve haver uma proteção maior para quem patrocina e uma disciplina maior para quem faz a publicidade, porque, infelizmente, Sani, e aí eu acho que essa é a conclusão, o futebol, o esporte, escolheu as apostas. Né? Ninguém pode tirar o tubo dele agora. Né? Como eu falei, não é só o apostador que está viciado. Os clubes se viciaram. Até os programas esportivos da TV se viciaram. Grana, né? Grana todo mundo gosta. Mas, por exemplo, eu acho que esse negócio aí de lateral, o cara foi expulso. Esse negócio que aconteceu aí com os jogadores. Isso aí perde totalmente a credibilidade. Perde totalmente a credibilidade. E a graça a gente também falava do marmelo, né? Isso aí é marmelada. Exato. Recorrente. Vai acabar virando uma puta marmelada pela grana. É ruim, né? Então, e agora tem um jogo, cara, eu vi ontem. O que é esse jogo que tem agora? A liga de Kings League. Kings League. Isso é uma bosta. Mistura de você já viu isso aí? Você já viu, senador? É uma variação do... O técnico pode bater o pênalti. Não. Tem uma carta, né? CEO. É quase o dono. Aquilo é uma... É quase um Uno. Tem uma carta. O que é aquilo?
Que é? Onde é o Neymar lá que você gosta. É o Neymar que inventa? Ele tá numa das ligas. Mas isso é entretenimento. Sim. Não, mas ele é ruim. É game. É ruim. Não, mas independente, se for bem explorado como produto de entretenimento, é capaz de fazer mais sucesso do que muitas modalidades Porque o futebol tá sem graça. Não vou nem dizer do futebol, mas muitas modalidades olímpicas. Não, o futebol tem graça. Ontem teve Corinthians e Flamengo, puta jogo. Teve graça pro torcedor do Flamengo. Então, mas, pô, isso aí... Flamenguista. Futebol é um negócio que o brasileiro gosta. A gente gosta mas estamos desacreditados. Nunca, na história desse país, a seleção brasileira teve tão desacreditada e tem sim um estopim dessa história que você deve conhecer melhor do que a gente, que é a treta da CBF, né? A gente viu o Ronaldo, a velha guarda, Ricardo, você sabe muito bem para onde esse lugar foi. O que aconteceu com o Ronaldo e a CBF que só você sabe? Na tela. Como eu te falei, é uma política de clube, né? Isso se estende para a política de federações e confederações. É muito singular. A política lá do Congresso é fichinha, perto do que é uma política de federação. Eu vivi Flamengo, Clube dos 13, no início da minha trajetória como advogado esportivo, né? E aquilo ali é política. Aquilo é bicho. Ali o pau come mesmo, né? O que acontece é que você não pode entrar de bobo numa história dessa. Você tem que se cercar. É muito difícil alguém de fora, dada a forma de eleição, né, dos clubes e das federações. E lembrando, é uma atividade privada. O futebol tem dono, tá ali, FIFA. A FIFA é o dono do futebol. Né? A CBF é a franqueada, entre aspas, para as pessoas entenderem melhor, é franqueada da FIFA. Se você quiser fazer um futebol de uma maneira diferente, você vai ter que usar um outro nome. Né? Mas quem bolou isso foi a Avelange, né? Isso foi lá atrás, isso está dentro do direito internacional desportivo, do associativismo, isso serve para todas as modalidades. Hoje os atletas têm até uma participação no quórum de votação, mas é muito difícil que uma pessoa de fora do sistema chegue, porque ela precisa, antes de tudo, ter relacionamento dentro daquele sistema. Quando eu vi o Ronaldo buscando o Gilmar Mendes, e eu tinha pedido uma audiência com o Ronaldo, queria ajudá-lo, mas quando eu vi ele buscando o Gilmar Mendes, eu falei, acabou, não dá, né? Porque até nisso o STF tomou da gente, o futebol brasileiro, e estão dizendo aí, eu espero que seja verdade, gente, isso não pode ser verdade. Hoje está pipocando aí nas redes sociais que o uniforme vai ser vermelho da seleção brasileira. Vai ser vermelho. Estão dizendo que é vermelho. Tem um rosa e um vermelho. Mas o vermelho, por que é vermelho? É gratidão ao PCdoB, que botou lá, que foi autor da ação lá do Gilmar, do Partidão, deve ser isso. Não, isso deve ser mentira. Aí vai mudar, aí a seleção deve ser zoeira. Pior que não. Eu não duvido. Tem duas camisas. Teve várias, né? Teve do racismo, que era uma preta, né? Teve uma outra que era branca com azul. Não pode, né? Pelo estatuto da CBF, ela tem as suas cores definidas. Sim. Aquela camisa do racismo foi por uma causa e jogaram só um tempo, se eu não me engano, daquela partida. Eu não sei como é que vão fazer. Não, isso deve ser mentira. Isso não pode ser verdade com o torcedor brasileiro. Misturar política com futebol. A política captura o futebol. Como se misturar música, né? Tá vendo aí quando Ira, o Traje a Rigor, misturou política com cultura. A política vai lá e captura. Não adianta, cara. Mas então esse negócio, porque esse negócio da FIFA é muito curioso, porque a FIFA é uma entidade, ela é privada. Certo. Ela faz esse sucesso mundial porque é capacidade desses caras. Tem muito jabá? Tem jabá pra caramba. A Comembol aqui. Tem vários documentários. Até o documentário. O Blatter. Lembra que jogaram dinheiro no Blatter? O que você tá falando é jogo sujo. Mas é um negócio que funciona. Porque, acho que nunca jogador ganhou tanto dinheiro, nunca teve tanto dinheiro envolvido como é agora. Futebol é um negócio grande. É organizado. E como é que vai ser isso? A política vai... Porque agora tem o Gilmar Mendes aí que tá... Mas o negócio dele é da escola, né? É da escola de árbitro, sim, né? Mas em contrapartida, ele confirmou a presidência do atual presidente da CBF, Edinaldo. Até tem um relacionamento de encontrar, né? Tentei chamar na CPI, infelizmente não foi aprovado o meu requerimento na CPI de manipulação, porque eu acho que poderia ajudar muito. Eu venho do esporte, eu quero ajudar o futebol. Você foi advogado do Flamengo. Eu comecei com 26 anos como advogado, vice-presidente jurídico do Flamengo, eu tinha me especializado em direito esportivo, e depois do Flamengo eu advoguei para quase todos os clubes. Aqui em São Paulo, com muito carinho, advoguei para São Paulo, Santos e Palmeiras, no
Minas Gerais, foi o único, talvez, na história que advogou numa mesma temporada para Cruzeiro e Atlético. Aí depois falaram, não, aí você tem que escolher. Os dois não dá, né, meu? E no Rio de Janeiro, meu último clube como advogado também, com muito orgulho, foi o Fluminense, e eu saí só para assumir minha cadeira no Senado Federal. Mas teve muita polêmica, você não está falando da CBF, do salário que aumentou, dos dirigentes, dos árbitros, isso daí foi supostamente, mas tem que mexer nesse vespeiro ou ninguém vai falar nada. A questão é você se intrometer numa atividade privada. É lógico que na hora da Copa do Mundo todo mundo vai lá morder um dinheiro público, né? Vamos deixar claro. Mas como é que você se intromete numa atividade privada? Né? É difícil você... e é perigoso, né? Porque o legislador erra a mão também quando quer se intrometer nas coisas, o Estado. Né? Então... os clubes não são todos privados. Nenhum deles está reclamando, né? Por que não está reclamando? Essa é a pergunta. Sabe por quê, né? Não, mas você sabe que o presidente da Federação do Rio, eu liguei para ele, para o Rubinho, e falei indignado com essa forma que houve a eleição. Não a eleição do Edinado, mas pagaram aí, aumentaram os salários. O Rubinho me disse que na Federação do Rio isso não aconteceu e que provavelmente, eu fiquei imaginando, aquelas federações que estavam com voto duvidoso ou que eram determinantes para a eleição, parece que aconteceu. Mas isso também ninguém sabe, né? Isso é uma questão interna, né? É a questão interna. O problema é aquela coisa, saber todo mundo sabe, só não dá para mexer, né? Mas a hora que o clube precisa de dinheiro do governo, se ele é totalmente privado, ele devia ser responsável por si mesmo. Mas é isso. Então, quer dizer, eu acho que... Mas o dinheiro do governo é só essas INSS? Não. Por INSS os caras roubam... Não, tem isenção de tudo. Clube, isenção clube não paga IPTU, por exemplo. Não, mas clube. Mas nenhum clube paga. Então, se não paga... Não, eu não estou falando que é clube de futebol. Nenhum clube paga. Ele tem uma função social, ele não é uma entidade puramente com fins lucrativos. E aí... Se ele tem isenção e benefício para a sociedade, o governo cabe apitar. Ou não pega nada de... Da gente se meter no futebol? Você acha que a gente... Não é se meter, cara. Se tem corrupção no lugar, você torce pro Brasil, não torce pro seu time. Não, eu sei. Eu tô dizendo, para a pátria de chuteiras. Porque aqui é a pátria de chuteiras. A gente tem que exigir uma seriedade, que é FIFA, é mundial. O Jabá é mundial. Sim, o Jabá tá aqui, tá na Espanha, tá na Itália, tá na África. Tá na África. Tudo. O Jabá tá no mundo inteiro. O que poderia se discutir é se o processo de eleição do presidente seguiu as regras, se teve lá o comitê de atletas, se eles votaram. E teve. Já é um ponto. E teve. Não, teve pelo interesse. Não, mas o porquê é o dinheiro privado. Né? Aquele dinheiro da remuneração dos presidentes da federação, eles são privados. Os clubes se apoiam aí no Profut para parcelar as dívidas, mas é interesse do governo também, porque senão ele não recebe dos clubes. Lá na SAF, inclusive, a gente teve que... Foi a minha grande contribuição, foi tratar no projeto original do passivo dos clubes, tanto o trabalhista quanto o tributário. Porque não adiantava nada no projeto original você dizer que o clube poderia virar a SAF se você não desse a explicação de como é que ele ia pagar a dívida para trás. E essa foi a minha contribuição e a gente criou um sistema que eu digo de caixa d'água, né? Porque alimenta a caixa d'água da SAF que joga um pouquinho pelo cano para o clube e vai pagando de acordo, muitos buscaram recuperação judicial, inclusive, para fazer isso. Outros foram pela fila de credores lá da Justiça do Trabalho e os resultados nesse aspecto têm sido positivos, né? E a parte tributária, como é que você vai convencer ou seduzir um clube para ele se transformar numa sociedade anônima de futebol se ele, como clube associativo, ele não paga nada ou quase nada de imposto? Interesses né? tem. E aí a gente teve que criar uma fórmula tributária especial para os clubes de futebol, e eu espero que agora alcance na revisão da lei da SAF, que já está na Câmara, as ligas de futebol, porque aí é que eu acho que vai virar a chave. A gente tem no Brasil 2 ligas, né, Emílio? Sim. E elas não se falam ainda, até porque não tem uma natureza jurídica própria. Uma é um condomínio de clube, a outra é uma administradora de propriedades, de marca, e o que a gente quer é permitir que elas se transformem em SAF, que aí com uma natureza jurídica própria, né, foi uma emenda minha, e com uma tributação
típica para uma liga, né? Uma liga elas possam se unir. E o futebol brasileiro, né, os campeonatos, os clubes administrarem, porque o produto é deles. Como nos Estados Unidos funciona muito bem, onde os Clube dos donos Três. Você lembra o campeonato sócios. João Avelange? João Avelange. Você que inventou o João Avelange? Eu me lembro bem. Copa União. Copa União. Eu me lembro bem, porque o João Avelange. O STF me tungou até o título do Flamengo de 87. Tá vendo? Quem ganhou foi o STF, né? Pro esporte, com todo respeito ao esporte, mas era essa a discussão da Liga. Mas ali a FIFA entrou no jogo e falou: se alguém for para a justiça comum, acabou. Mas foi bom aquilo lá, né? Não, mas eu gostei. Que era o tapetão, né? Que eles chamavam. Mas fora o STF deu o título pro esporte, mas eu gostei que agora nesse campeonato mundial que vai ter em junho, julho, agora reunindo vários clubes lá nos Estados Unidos, a FIFA, ao anunciar o Flamengo, reconheceu, porque disse que o Flamengo tem os seus 8 títulos de campeão brasileiro. E o Palmeiras? Então, mas estou falando de brasileiro só, de mundial não. Muito bem. Não tem. Não tem. Mas não concordo nada com o que vocês falaram. Quantos clubes? Esses clubes que você tem de SAF, né? O Santos é do Neymar, né? Não sei. Neymar precisa ser. Já é do Neymar. Não. Precisa ser. Já é do Neymar. Pode escrever. Já fez o primeiro cheque. Precisa. Pode escrever. Se eu não me engano, é Cuiabá, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Bahia. Portuguesa vem aí. Já imprimiram o carnê já. Acho que são 5 ou 6, né? 5 ou 6 SAFs já. Não, são mais. No Brasil são mais. No Brasil são mais de 100 SAFs já constituídos. Na Série A são esses que você Bragantino, falou. Né? O Bragantino já era um clube empresa. Sim. Né? Porque a lei do clube empresa já existia, mas ela trouxe geralmente clubes de menor investimento no futebol, né? A SAF ela teve a capacidade de trazer os grandes muito, porque estavam com a corda no pescoço, logo o caso do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, e muitos pensam assim, mas o clube foi vendido por pouco, são só 200 milhões, mas esquecem que ele está assumindo uma dívida de 1 bilhão. Sim. Né? Então é 1 bilhão e 200 o valor do negócio, porque no final agora a SAF ela é responsável também pelo pagamento. Os árabes. Os Emirados. Mas você esperava essa adesão rápida ou foi, por exemplo, o Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileirão no ano passado, isso já foi o bastante pra galera falar, não, tem que ser SAF. Eu, principalmente, sou santista, precisa ser SAF. Safista. Não, tem ainda muito preconceito com a SAF em muitos clubes. O Flamengo, meu clube, por exemplo, é um tabu dentro deles, mas outros clubes quebraram esse tabu. Como eu falei, primeiro é uma mudança cultural, depois primeiro você tem que entender que se você quer se transformar em SAF ou precisa, então é cultural. Agora, o resultado esportivo, ele veio muito mais rápido do que eu imaginava, e eu não atribuo à SAF o resultado esportivo, atribuo os investimentos que permitiram, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro Série A deve ter lá 6, 7 clubes SAF, mas um só vai ser campeão, então você não pode dizer que a SAF é o passaporte para o sucesso. Claro. Mas ela abre um caminho para que com governança, com responsabilidade, você ganhe maior capacidade de investimento, pague suas dívidas e possa ter um elenco melhor. Por isso que ela, inclusive, é alternativa. Que é o que você está falando, é uma alternativa, e acho que também, que eu cheguei à conclusão aqui nesse papo, quando você tiver uma liga, uma coisa organizada de cima e embaixo, o negócio vai funcionar melhor. Porque aí é o produto, entretenimento, que é isso que o torcedor quer. Muitos clubes que resistiam, eu gosto sempre de dar o exemplo, meu querido amigo Mário Bittencourt, fomos advogados juntos, ele já presidente do Fluminense, eu advogado do clube, depois assumi o Senado, e quando foi a primeira pessoa que eu perguntei sobre a SAF, né? Liguei para ele, falei, tô com esse projeto aqui para relatar, aí ele falou, sou contra. Eu falei, não, mas é opcional, é alternativo, você não é obrigatório. Não, então tudo bem. E é muito bom ver hoje o Fluminense já discutindo, né, a possibilidade de se transformar em SAF, que são também, a lei é aberta, são diversos modelos de negócio. Você vai ter o clube pequeno, que é de formação de jogador mesmo, do empresário, que vai vender para fora, para um mercado europeu, que vai ter um modelo de SAF diferente da SAF do Bahia. Do Fortaleza, que 100% da SAF é do clube. Ele ainda não foi ao mercado. Você vê que tem uma preparação para você se transformar em SAF. Então, são diversos modelos de negócio,
Alguns vão dar certo, outros não, e os que não derem certo, espera-se que o nosso futebol, que é muito atrativo, atraiam mais investidores. Boa. Pô, bacana o papo, muito hein? Bom. Foi bacana, né? Manja. Não é isso? O cara manja muito, sabe muito o que está falando. Tudo um pouco isso mais. É a coisa mais importante. Então, vamos agradecer. Quer concluir com alguma coisa, Senado? E como é que tá lá? Como é que tá lá o nosso Senado? Pois é, Emílio. Primeiro, para concluir também, destacar a oportunidade de resgatar Portuguesa, aqui de São Paulo, Santa Cruz, né? O Rio de Janeiro, o América, o Romário assumiu lá o América porque se transformou em SAF. Sim, América, né? Então, Fortaleza. São clubes tradicionais do futebol brasileiro, né? Se puder resgatar esse SAF, já é de uma boa razão para a lei. E nosso Senado Federal, a batalha continua, tá meio água parada, né? O Senado é uma tranquilidade. Turma tá viajando, não tá? Turma não foi viajar. Me enganaram, disseram que senador não trabalhava, mas eu trabalho muito. Sério? Mas o Senado, de terça a quinta? Não, eu trabalho fim de semana. Porque segunda e sexta a turma não tá lá. Com esse negócio de WhatsApp e viagem para interior. É assim, ó. Terça, quarta e quinta. O Senado é a Câmara Alta. É isso. Lá alta é cúpula. Blue Label. Camarote. Opa! O Senado Royal Salud. É Blue Label. Gelo de bola, aquele japonês. A Câmara é Pitu. Sim. Isso. É? Pitu. Guarde isso na sua mente. Corote. Senado, Blue Label. Câmara Alta. Câmara Baixa é Pitu. Pitu com limão. E nós estamos lá na nossa peleja, né? Buscando a anistia, justamente na Câmara, que está o projeto. E no Senado a gente tem ajudado, eu particularmente como líder do PL no Senado, tenho ajudado o senador, o deputado Sóstenes Cavalcante, né, que na Câmara dos Deputados é o nosso líder e está acompanhando e empurrando o processo de anistia. Eu acho que a anistia é o maior gesto de paz para esse país, para que a gente possa olhar para frente. É isso não aí, engavetou né? o Hugo Mota, parece que ele foi para Itália. Dizem que estão lá apertando os botõezinhos dele, né, para ver se ele desiste disso e sempre... Só olhar para frente, né? É isso aí. Olha para frente e vai. É isso aí. Boa. Carlos Portinho conversou com a gente. Eu vou passar aqui agora para vocês o Instagram dele para você acompanhar o trabalho do senador. Ele é senador pelo Rio de Janeiro. Primeira vez que você vem aqui no Pânico, né? No Pânico é a primeira vez. Na Jovem Pan tenho estado com alguma frequência. É isso aí. Muito obrigado. Entra aí nas redes sociais para você acompanhar @Carlos Portinho. Obrigado, Portinho. Boa sorte lá. Vamos fazer